gravando, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje vamos ter a nossa última aula da disciplina de matemática, aula de número 117, também a última aula que eu tô gravando aí do Educa Mais. E nós vamos fazer aí uma revisão anual dos conteúdos de matemática aí do quinto ano. Então, o objetivo é rever os conteúdos abordados aí no quinto ano em matemática, recordando-se e tirando aí possíveis dúvidas. Então, utilizem aí o caderno de matemática, dá uma voltada ali nos conteúdos, pega o lápis, caneta, borracha, puxa umas flechinhas, faz umas anotações para deixar bem claro aí todos os conteúdos. Então, no comecinho do ano, lá na primeira aula, e a gente reviu isso nos outros trimestres, a gente viu sobre sistema de numeração decimal, que é esse sistema que contém aí 10 algarismos e dos quais, né, a gente pode juntar e formar qualquer número, né? Ele tem importância sequencial também, então 17 é 1 e o 7, se eu fizer o 7 e 1 eu tenho 71, que é totalmente outro número, tá? Esses 10 algarismos, eles vão do 0 ao 9, tá? É errado dizer do 1 ao 10, porque o 10 já representa o 1 com o número 0. Ok, pessoal? E nisso a gente vê a diferença de número e o algarismo, né? Então, o número é a representação de uma quantidade, é um valor, né? Eu tenho 20 de alguma coisa, eu tenho 40 de outra coisa. Já o algarismo é o sinal gráfico usado para representar o número, né? Então, o número 20 é composto pelos algarismos 2 e 0 nessa sequência. Abordamos sobre as ordens dos números, né? A ordem dos números se refere aos agrupamentos de 1 em 1, de 10 em 10, de 100 em 100, né? Que seria unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, o milhão e assim por diante, tá? Então, assim, né? A base 1, por exemplo, seria a unidade, porque a unidade corresponde a números vezes 1. A base 10 seria a dezena, que representa números vezes 10 e assim por diante. Já a classe dos números corresponde a cada 3 ordens, tá? Já notou que cada vez que a gente escreve um número, né, com 4 algarismos ou mais, a gente coloca, né, por exemplo, ali os 5.800. A gente coloca um pontinho, isso quer dizer o quê? Que é uma classe diferente. Então, aqui nós temos as unidades simples, unidade, dezena, centena. Aqui nós temos a unidade dos milhares, tá? Que é a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Tá? Isso são as classes, a cada 3 números nós temos aí uma classe de número. Posso colocar um pontinho ou então eu poderia deixar um espaço também, tá? Um breve espaço também indica ali a divisão das classes. Aí nós temos o quadro valor lugar, que representa, né, a unidade simples, que é a primeira classe, as classes sempre vêm da menor para maior, né, que é a unidade, dezena, centena, daí dos milhares, que é a segunda classe, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. E daí eu consigo colocar eles nas ordens. Por exemplo, o número 2583. Qual que é a terceira ordem, por exemplo? É o número 5. Ok, pessoal? Vimos aí sobre valor relativo e valor absoluto, tá? O valor absoluto, né, vamos colocar um exemplo aqui. 239. O valor absoluto é o valor do número em si. O 9, o valor absoluto é 9, o 2, o valor absoluto é 2, o 3, o valor absoluto é 3. Já o valor relativo, ele vai mudar conforme a posição. Então, o 9 é unidade, então o valor relativo é 9. O 3 é dezena, então o valor relativo dele é qual? É 30, porque ele é uma dezena, está representando 30, 30 e 9. O 2 é uma centena. Qual que é o valor relativo? 200, né? Ele vai mudar conforme a posição onde ele está. Porque eu leio 239, ok? Vimos sobre frações, né? A fração é uma representação das partes de um todo, sendo esse todo dividido em partes iguais. Então, eu tenho um todo, né? Um inteiro. Ele é dividido em partes iguais, não podem ser desiguais. E com isso eu obtenho uma fração. Na fração eu tenho o numerador e o denominador. O numerador representa as partes que eu tomei, né, as partes coloridas, por exemplo, aqui embaixo, enquanto que o denominador, ele representa em quantas partes esse inteiro foi dividido. Nós aprendemos também sobre números decimais, racionais e
inteiros. Os decimais são todos esses números que eu coloco a vírgula, né? Os números quebradinhos, não inteiros. Os racionais são aqueles que vêm de uma fração, então eu divido o numerador pelo denominador. E os números inteiros são os números sem utilização aí de vírgula, sem serem negativos, né? 1, 2, 3, 400, 500, não coloco vírgula. Vimos também sobre os polígonos, né? Os polígonos que são essas figuras geométricas planas formadas por retas que se fecham e não se cruzam, tá? Então, nós temos sempre no mínimo 3 retas e elas não são retas, não podem ser arredondadas. Então, o círculo, por exemplo, não é polígono. Essa figura geométrica não é, essa não é porque ela não se fecha, ok? E os demais são polígonos, né? Uma figura geométrica que se fecha, formada por linhas que não se cruzam. Nisso também a gente abordou sobre os poliedros, que são os sólidos geométricos, né? Então, os polígonos são planos, têm apenas altura, comprimento e largura. E os polígonos não, eles têm comprimento, largura e altura, né? Profundidade. Então, os poliedros, a face, nós temos as arestas, que vão estar ligando os vértices, tá? E nós temos as bases, a base é o que sustenta aquele poliedro. Vimos também sobre os corpos redondos, que são esses sólidos geométricos que possuem superfícies curvas, tá? Estão presentes no nosso dia a dia, né? Por exemplo, na bola de futebol, na lata de refrigerante, tá? Então, eles até podem ter estruturas mais retas, mas de uma forma geral, eles têm superfícies curvas, né? Então, por exemplo, nós temos o cilindro aqui, pode ser reto embaixo, reto em cima, mas aqui a superfície é uma curva. Cone também, esfera também, esses são corpos redondos. Abordamos sobre unidades de medida, o comprimento, né, que vai medir de um ponto até outro. Vemos também sobre o tempo, né, horas, minutos, dias, séculos, enfim. A massa, o que é a massa, né? Eu medir quanto pesa alguma coisa. Ah, eu tenho, sei lá, 60 quilos, então eu tenho 60 quilos de massa, é o que eu estou pesando. Temperatura, né, bastante relevante no nosso dia a dia. Quanto maior a temperatura, mais quente é um ambiente ou um corpo. Capacidade é aquilo, né, que envolve quanto cabe, né, os litros, por exemplo, quanto cabe num recipiente. Probabilidade, abordamos também esse assunto, né? A probabilidade é um ramo da matemática que estuda as chances de um evento acontecer, né? Então, um exemplo aqui, uma sala de aula tem 15 meninas e 4 meninos. A professora vai sortear o ajudante do dia. A probabilidade de sair uma menina é muito maior do que um menino. Não é que a probabilidade é 0 de sair menino. Existe 4 chances entre 19, certo? Mas a maior chance é de sair uma menina. Vimos as 4 operações matemáticas que a gente acaba aí meio que lidando em quase todos os conteúdos. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Vimos também que adição e subtração são contrárias, multiplicação e divisão são contrárias. Então, se eu quero fazer a prova real de um ou de outro, preciso fazer com operação contrária. Na adição e na multiplicação, não importa a ordem dos fatores, o resultado vai dar o mesmo. 5 mais 3 e 3 mais 5 dá 8. 5 vezes 9 dá 45. 9 vezes 5 dá 45 também. Proporcionalidade, né? A proporcionalidade é a relação que tem entre duas grandezas. Então, para fazer um pão, eu preciso de 2 xícaras. Para fazer 2 pães, eu preciso de 4 xícaras. Para fazer 3 pães, eu preciso de 6 xícaras. O que eu noto? Que os valores eles estão sendo multiplicados aí por 2. Tá? Então, um multiplica por 2, o outro também. Vimos sobre o plano cartesiano, né? Que quando eu trabalho as coordenadas. Então, né, a gente pensa que a gente tem, sei lá, um mapa e aí eu vou ver a coordenada. Por exemplo, do rosa. Qual que é a coordenada do rosa? Ele tá no 2, 6. A coordenada do cinza, ele tá no 4, 4. Do vermelho, no 5, 10 e assim por diante. Trabalhamos sobre área e perímetro. Qual que é a diferença? Bem importante a gente ressaltar a diferença. Se eu tenho um quadrado, por exemplo, ele tem 4 centímetros, tá? Então, todos os lados, obviamente, é 4. A área é o preenchimento desse quadrado. Como que eu calculo a área? Lado vezes lado. 4 vezes 4, 16. Vamos pensar que são metros. E daí eu tenho que colocar o quadrado.
Perímetro é a soma de todos os lados. 4 mais 4 mais 4 mais 4, que dá 16, metros também, tá? Por coincidência aqui, mas na verdade, geralmente, área e perímetro dão valores diferentes. Representação de informações, abordamos gráficos e tabelas, né? Aqui a gente tem uma tabela e um gráfico pictórico. Lembra o que é o gráfico pictórico? Aquele que vai estar trazendo imagenzinhas, né? Bastante trabalhado com crianças pequenas para inserir a ideia de gráfico e para trazer de um modo que elas consigam entender, né? O de barras, por exemplo, ele fica bem mais complexo. O de linhas, né? O de linhas é super complexo. Então aqui eu consigo perceber, né? Essa criança já sabe contar um pouquinho, ela já vai saber estar interpretando um pouco desses gráficos. A gente viu sobre o uso da calculadora, né? Conversamos sobre isso, fizemos cálculos na calculadora e nisso eu trouxe um texto para vocês, que eu trouxe aqui, mas eu vou explicar de um modo geral, sobre o uso da calculadora e que às vezes a gente utiliza e o valor dá errado, né? Você faz uma vez, depois faz de novo, dá um valor diferente. Como assim? A calculadora ela erra? Não, a calculadora não erra. O que pode acontecer é você digitar um número errado, tá? Então você tem a intenção de digitar um número, esquece de digitar aquele, ou o dedo desliza num valor próximo. Então sempre quando a gente usa a calculadora, é imprescindível a gente, sempre que for teclar os números, conferir se você fez o número certo. Tá? Não só vou digitar minha conta, digitei, deu tal resultado. Não. Vou fazer 500 mais 600, por exemplo. Coloco 500, olhei na tela, confirma, tá 500. Mais 600, olhei na tela, confirma, tá? Análise combinatória, ela vai estudar as possibilidades que a gente tem de conjuntos diferentes, as possibilidades que a gente tem de formar conjuntos, tá? Por exemplo, eu tenho 5 camisetas e 4 calças. Quantas combinações diferentes eu posso fazer? Vou fazer 5 vezes 4, dá 20. 20 combinações diferentes eu posso fazer. Mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É quando eu tenho 2 tabuadas ou mais tabuadas e a partir disso eu vejo os valores em comum entre elas, os múltiplos em comum, e eu encontro o menor desses múltiplos, tá? Então aqui eu noto que nós temos o 15 em comum e o 30 em comum, mas o menor é o 15, tá? O 15 é o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 5. Expressões numéricas, tá? Então, são sequências de 2 ou mais operações que devem ser realizadas respeitando a ordem. Então, a gente sabe, primeiro a gente faz multiplicação e divisão na ordem que aparecer. Depois que eu fiz isso, daí eu vou fazer adição e subtração, também daí conforme a ordem que aparecer. Números ordinais e números romanos. Os ordinais indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Os números romanos a gente utiliza bastante aí para séculos, certo? E daí, a partir disso, a gente, né, trabalhou ali, principalmente até o 30, né, que a gente abordou as 3 principais letrinhas ali que a gente utiliza, que é o I representando 1, o V representando o 5 e o X representando 10. Galerinha, então vocês finalizaram aí o conteúdo do 5º ano em matemática. Agora vocês vão estar executando as atividades propostas pela prof. Bons estudos!